Eu me deparei com esse vídeo que apareceu aqui, que eu vou te mostrar na tela, onde o Mikael, ele tem 36 anos, 2 subempregos e 3 filhos. E no depoimento dele ali no canal dele, ele fala muito de verdade, ele fala sobre o que é a realidade, muito diferente do que a gente vê aqui na internet. E eu acredito que esse desabafo dele pode trazer muitos insights poderosos aqui pra gente, tanto pro canal, e eu tenho certeza que alguém vai se identificar também com a história de vida dele e tirar algum aprendizado também. Então, como eu não sou muito de fazer react aqui no canal, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou rodar aqui o vídeo dele pra gente poder ver junto. Eu já fiz aqui um script aqui do que a gente pode tirar de proveito do vídeo e no que isso pode agregar na nossa vida. E um exemplo, né, do que podemos melhorar na nossa vida. Então, eu vou rodar o vídeo aqui e no final a gente vai fazer aí, tirar os principais insights. É um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei na minha vida. E ele não é difícil gravar o vídeo em si, mas pela situação de tudo que eu já fiz ou tentei fazer. E pelo momento que eu estou aqui, atualmente. E eu acredito que muitas pessoas vão se identificar. Porque muita gente, assim como eu, com o mesmo perfil que eu tenho, que está ali batalhando, que está tentando mudar de vida, tentando trazer algo diferente para sua esposa, seus filhos. E às vezes não dá certo, sabe? É bem complicado. Mas a gente acaba tirando muitas lições de tudo isso que vai acontecendo. E é isso que eu quero passar para você hoje. Principalmente você que já se iludiu com o digital, já tentou empreender várias vezes, não deu certo, começa vários negócios, não concluiu uma faculdade, ou até concluiu, mas não cursa. E tá sempre ali batendo, sempre tentando alguma coisa e nada dá certo, né? Às vezes a gente se pergunta o quanto que nós somos inúteis. Mas tem muito aprendizado que a gente acaba tirando. E de tudo isso que vai acontecendo na nossa vida. E a gente precisa passar isso para as pessoas. Talvez se eu tivesse 20 anos, eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Eu larguei o CLT em 2018. Esse vídeo eu estou gravando ele em novembro de 2025. E larguei o CLT com o objetivo de construir uma jornada empreendedora, né? Já tive outras experiências e aprendizados que não deram certo empreendendo. Mas pelo fato de eu ter ali estudado um pouco de marketing, de vendas, eu acharia que ia dar certo, eu achei que daria certo. Mas quando eu saí do CLT para empreender, eu não tinha um planejamento do que eu iria fazer. Eu sei que eu iria empreender, só tinha isso na cabeça. Esse talvez seja um erro, sabe? Acho que, principalmente pessoas que têm o mesmo perfil que eu, de começa as coisas e não termina. No modo geral, isso vai desde uma faculdade, eu particularmente larguei 3 faculdades pela metade. Ou começa negócios e não termina, ou às vezes está ali no negócio, vai indo bem, quando o negócio chega na primeira crise vai lá. É óbvio que nem tudo deu errado, né? Eu tive um negócio já que deu certo. E cometi outro erro, vendi um negócio num preço muito mais baixo do que ele merecia e gastou dinheiro de qualquer jeito, sabe? Mas, mais uma vez, tudo tem uma lição, tudo tem um aprendizado. E para você que também vive essa situação, se identifica com essa história, ou para você que hoje tem 20 anos e está ali pensando aí no que vai fazer, o objetivo desse vídeo é que você trilhe o caminho da forma correta, né? Que é o que eu estou tentando fazer hoje. E é o que eu quero mostrar isso para vocês. Eu já empreendi algumas vezes, eu vi da área da saúde, já empreendi tanto na área da saúde como fora da área da saúde. Fiz vários cursos, já vi o Digo Digital, achando que ia mudar de vida. 3 meses eu mudo de vida, como tem vários cursos. Hoje já vi menos, mas antes era bem mais, né? Mude de vida em 3 meses, comprando esse curso. E já comprei curso, já fiz, seguiu tudo passo a passo, não deu certo comigo. Às vezes a gente até se pergunta, né? Mas por que comigo não dá certo, com outros não certo? Mas o maior aprendizado assim, que eu acabei tirando, né, dessa minha jornada hoje, 36 anos, 3 filhos, não tenho nem R$1.000 na conta. Pra ser sincero, nem R$200 tem na conta. Tenho 2 subempregos. E não é bom ter subempregos. Primeiro você ganha pouco, você trabalha muito. E eu acredito, continuo acreditando que o que vai mudar a minha vida, a vida da minha família vai ser empreender. Hoje eu tenho um plano de todos esses processos aí, tudo que eu já aprendi, todas essas minhas jornadas. Às vezes a gente bate na tecla, muitas vezes a gente acaba até brigando com uma esposa, porque a gente acha que aquilo, só porque os outros deram certo vai dar certo com a gente, então a gente acaba discutindo à toa, sem necessidade. E às vezes a gente vai perdendo as coisas ali do dia a dia, o tempo vai passando. E o maior aprendizado que eu tenho tido dentro dessa jornada é que assim, é de constância, é você ser constante, você começar a ir até o final. Como eu sou uma pessoa que tem um nível de pensa em muita coisa ao mesmo tempo, quero ali, daqui a pouco eu já quero mudar, e começa de um jeito e já quer ir para outro jeito. Hoje eu acredito muito na ideia de você construir negócios com o mínimo de custo possível. E se você for assim, uma pessoa muito intensa, ativa, pense em muita coisa ao mesmo tempo, eu acredito que você criar vários negócios aos poucos, mas que vai dar pequenos retornos, né? A grande ilusão da maioria das pessoas que não deram certo, assim como eu, é achar que vai ficar rico dando explodir. Ou quando abre um negócio, já está ganhando um pouquinho a mais ali, já quer mudar de casa, como eu fiz, ir para um aluguel caro, sem necessidade, quer comprar um carro ótimo, maravilhoso, sem necessidade, quer colocar filho em escola particular sem necessidade, ou mais caro. Então acho que às vezes certas atitudes não condiz com aquilo que a sua realidade naquele momento. E esse é um aprendizado, né? Isso é uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho refletido muito sobre isso. Graças a Deus, saúde está sempre ok, então sempre quero agradecer a Deus por isso. E
Mas isso é doloroso para um pai, para um homem, mas a gente tem que aprender, não pode parar. Às vezes a gente se acha incapaz, ou sei lá, inútil, alguma coisa do tipo, mas a gente quer acertar mesmo errando. Hoje eu estou focado em construir pequenos negócios, ou micro-sites, que é muito conhecido, aí ajuda muito. Eu tenho um plano para os próximos 12 meses, para que isso funcione, para que isso dê certo, que eu acho que a gente não pode parar, porque a gente fica sempre querendo mais. Mais que eu falo é dar uma qualidade de vida, principalmente para quem saiu de uma situação nada favorável, perdeu a mãe muito cedo, sai do interior de um estado que já é um estado pobre, de uma cidade pobre, com o objetivo de crescer e mudar, e você vê que as coisas não acontecem. Eu tenho passado a agradecer mais a Deus pelas coisas, e tenho refletido muito sobre minhas ideias, minhas posturas, e isso tem me ajudado, inclusive, a pensar em negócios, a tentar trilhar o caminho certo da forma correta, que não atrapalha no meu dia a dia, nem da minha família. Sim, não é fácil, não é fácil. Você chega aos 36 anos, eu cresci ouvindo que 30 anos é a idade que o homem já tem que estar com a vida estabilizada. Eu cheguei aos 36 anos e isso ainda não aconteceu comigo. Não porque eu não tentei, eu sei que também a sua situação você deve ter tentado várias vezes, mas que não deu certo, que não funcionou. A maioria das vezes, óbvio, a responsabilidade é minha, mas muitas coisas também por seguir o caminho errado ou por parar antes do tempo. Então a gente, uma coisa que eu aprendi, se você não tem dinheiro, não pede emprestado para abrir um negócio, achando que vai dar certo. Não, mas assim não vai funcionar. Se você tem dinheiro, não gaste à toa esse dinheiro, planeje. Se você quer trilhar uma vida de negócios, empreendedor, faça um planejamento, mas não perca muito tempo. Tem um norte ali para onde você vai seguir e crie uma constância em cima daquilo. Seja constante, não pare no meio do caminho, continue. Foque em negócios que tenham um custo inicial e mensal mínimo ali possível, para que as coisas não venham a dar errado. E não brigue com as pessoas ao seu redor por causa do seu sonho. Isso é só história de coach mesmo, tá? Não cai nessa não. E é isso. Acho que, eu espero que, não sei qual momento você vai estar vendo esse vídeo, mas que ele possa, de uma certa forma, ser uma luz para você e possa te direcionar da melhor forma possível, assim como eu estou trilhando, tá? Gostaria muito que você acompanhasse aqui esse meu caminhar, para ver se realmente essas microempresas ou microsites estão funcionando, estão dando certo. O meu objetivo é que dê certo, eu estou torcendo por isso. Uma vez eu vi uma frase muito interessante que falava assim: cara, se você tem fé, você tem que ir lá e fazer. Que você tem fé. Fé é ter fé nas coisas que não se vê, entendeu? Então assim, vai dar certo, você tem que pensar sempre assim. Então eu estou trilhando essa jornada. E aí, comenta aqui o que você achou do vídeo do Michael. O link do vídeo completo eu deixei aqui na descrição, tá bom? Então, se você quiser assistir o vídeo dele completo, entra lá, assiste, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer, que isso é importante, tá bom? E vamos lá para os nossos insights aqui, que eu anotei pra gente tirar aí uma visão geral. Então, vamos lá. 36 anos... 2 subempregos, e aqui vai um aviso para você. Primeiramente, gente, eu me deparei com essa idade, porque é a minha idade também, de 36 anos, e eu pensei, poxa, ele tem 36 anos e já tem 3 filhos. Eu tenho 36 anos, eu tenho uma filha que ela veio depois dos meus 30 anos. Então, quando a gente pensa em base familiar, em crescimento da família, a gente tem que ter um planejamento de filho, de casa, de estrutura, de finanças, o financeiro. Então, aqui você já vê que a instrução, como ele mesmo diz no vídeo, que ele perdeu a mãe, que ele morava numa cidade sem muita instrução, um lugar mais pobre. Então você já percebe que ele não teve essa instrução dentro de casa. Porque o que acontece? Quando você tem dentro da sua casa os seus pais, que eles te mostram um caminho, é claro que ninguém é 100% aqui, que todo mundo vai fazer o que os pais falam, mas na maioria das vezes o pai, normalmente, e a mãe, ela quer o melhor para o seu filho. Então ele vai mostrar o caminho. Por exemplo, na minha experiência, os meus pais me mostraram o quê? Que o que era mais importante, primeiro, terminar a escola, estudar, fazer faculdade, e antes de qualquer coisa que eu fosse fazer na minha vida, eu precisaria ter a minha casa. Por quê? Eu tendo a minha casa, primeiramente, aí eu posso pensar em outros pilares, eu posso pensar em ter filhos, em melhorar a minha casa, não sei, mas indiferente da casa ser à vista ou financiada. No meu caso foi financiada. Então assim, você já ter dado entrada na sua casa para você ter o seu imóvel próprio, aí sim você vai pensar na base familiar, em construir, em ter filhos. E assim, hoje com a situação que tem hoje, gente, com informação, ter muitos filhos é opcional. Você sabe se você quer ou não e quantos filhos você quer ter. E filho é uma bênção. Eu tenho certeza que os 3 filhos dele devem ser maravilhosos, assim como a minha é. Só que a gente sabe que ter uma criança hoje em dia, o custo é muito alto, sim. E aqui você vê, se ele tem mais de um emprego, é justamente porque ele precisa
demandar mais por conta das crianças, porque eu já até ouvi um vídeo de uma pessoa que falou o seguinte: ela tinha 3 filhos também, e ela comentou assim: ah, mas 3 filhos, você tem 3 filhos, onde come 1, come 2, come 3. Tá, aí ela exemplificou: come 1, come 2, mas comem mal, bebem mal, se vestem mal porque tem pouco dinheiro para pagar para todos. Se você tivesse 1, você teria uma condição melhor. Não estou dizendo que tem limite de quantidade de filho que cada um deva ter. Eu acho só que a gente precisa se planejar antes das coisas acontecerem, como tudo na nossa vida. A gente tem que ter esse planejamento. Então aqui a gente percebe que ele não teve muito isso, essa instrução de, olha, primeiramente você vai arrumar um trabalho, você vai juntar o dinheiro, você vai gastar menos do que você ganha, para daí no futuro você dar uma entrada numa casa, conhecer alguém, daí pensar em ter filhos. Esse seria um mundo maravilhoso. E falta muito dentro de casa essa conversa com os filhos. Então isso é importante que tem. E ele falou muito também aqui da questão de subir o padrão de vida. Como ele tentou vários negócios, ele viu que estava entrando uma graninha ali mais, e o que ele pensou? Poxa, vou colocar meu filho numa escola melhor, eu vou comprar roupas melhores. E aí é o erro da maioria da população. Quando você tem um aumento de salário, a primeira coisa que você deve fazer, digamos que você teve um aumento de salário aí de R$1.000 no seu orçamento. Ok, bacana, R$1.000. O que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos, desse aumento que eu já não vivia com ele, por exemplo, 50% desse valor eu vou guardar. E os outros 500, sim, eu vou aumentar um pouco o meu padrão de vida, um pouco. Porque se você vive no limite do seu pagamento ou acima, você sempre vai ter problema financeiro. E não só problema financeiro, porque o problema financeiro ele gera outros problemas dentro de uma casa, certo? E eu coloquei aqui também não ter educação financeira de curto, médio e longo prazo, certo? Porque assim, quando você planeja a sua vida, eu sou uma pessoa que eu gosto de planejamento. Então, primeiro eu compro minha casa, depois eu trabalho para dar uma adiantada e pagando as coisas. Quando eu estiver mais velha, aí eu penso em ter filho. Aí depois disso eu quero viver um pouco do que eu já consegui construir. Então é uma construção antes de você realmente entrar. Porque o que acontece na maioria das vezes? 18 anos, 19 anos, você já tem um filho, pronto, você já tem que correr para trabalhar para bancar aquela criança, porque é custo, tem custo sim. E a gente precisa, pelo menos eu entendo que a gente precisa dar o melhor para os nossos filhos. E outra coisa que eu achei muito bacana dele aqui é a coragem, gente, de dispor o fracasso e os erros que ele aprendeu ali, o que ele aprendeu com os erros dele. Porque assim, na internet hoje a gente vê muito, sabe o quê? Ai, porque eu fiquei milionário, não sei com qual curso, porque só aparece coisa boa. É incrível, você ficou milionário sendo afiliado, você ficou milionário vendendo dropshipping, enfim, no YouTube, e todo mundo é milionário, só eu aqui que sou pobre, só eu e o Mike aqui que é pobre, porque o restante é tudo milionário, tudo tá vivendo de renda. Então assim, ser mais realista, não viver nesse mundo de ilusão que as pessoas ficam colocando aí, tentando colocar na nossa mente. Então essa coragem de expor, se tivesse mais gente aqui na internet que tivesse essa coragem de expor a realidade, eu tenho certeza que isso melhoraria muito a visão geral de todos que estão aqui na internet assistindo. E aqui a gente falou de planejamento dos filhos e a falta de instrução lá no início, como que ela reflete ali no seu futuro, certo? Então se você não planejou ali com 17, 18, 19, 20 anos, meu filho vai dar perrengue lá nos 40. Então, olha, planeja agora que você é novo. Se você não é novo, já chegou nos 40 com os perrengues, agora vamos acertar aqui e colocar a casa em ordem. Mas, observe, e às vezes a gente não dá atenção para uma história dessa tão verdadeira que pode nos livrar de algumas coisas, por exemplo, sabe? De não ficar perdendo dinheiro com esses cursos de marketing digital, principalmente como ele comentou. Eu também já perdi dinheiro com isso, gente, ó, confesso, perdi dinheiro de achando que ia ficar rica, milionária, assim, ó, em 3 meses, tudo mentira, tudo mentira. Bom, e o que a gente pode levar para nossa vida, eu acredito aqui? Não se iludir com dinheiro fácil,
certo e rápido. Não se iludir com dinheiro fácil e rápido. Planejamento familiar, planejamento financeiro. E ser humilde para aceitar que errou e que não pode parar, que você precisa continuar. Então, assim, eu gostei muito do vídeo dele porque eu achei ele muito verdadeiro, muito empático, de trazer expor, né, essa verdade para todas as pessoas. Eu tenho certeza que você que se identificou com a história dele, vai lá no canal dele e assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E se você gostou também aqui do meu vídeo, se inscreve aqui no canal, que aqui você sabe que a gente fala muito sobre educação financeira, finanças pessoais e empreendedorismo. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e que essa mensagem possa ser compartilhada com muito mais pessoas aqui na internet. Então, obrigada, Mike, pelo seu vídeo e que Deus abençoe, que você possa melhorar a sua vida, não aumentar seu emprego, mas sim que o seu negócio na internet alavanque e você consiga melhorar a qualidade de vida da sua família. Deus abençoe, Mike.